palavra de Deus, lá em Gênesis, quando fala de Deus nos formando, há algo que faz toda a diferença em quem nós somos. Quando você cria algo, você cria a partir do zero, você cria a partir de algo que não existia, concorda? Então, em Gênesis, quando Deus cria o universo, Ele cria a luz, o sol, a lua, os animais. Então, como já sabemos, né, Deus cria todas as coisas, como está escrito em Gênesis. Lá na Bíblia fala, quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão unidos lá para estabelecer o homem na criação, em Gênesis 1:26, fala assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Gente, isso é muito lindo, porque pela primeira vez em Gênesis, Deus não cria algo a partir do zero, sabe? Então, quando Deus formou o homem, Ele não criou algo que não existia. Ele só replicou quem Ele era. E isso é muito poderoso. Ele pega uma parte de quem Ele era e faz o homem. Então, nós somos uma parte de Deus, porque nós somos gerados a partir do DNA de Deus. E aí, quando Deus cria o homem, Ele sopra o fôlego de vida sobre o homem. No original, a Bíblia chama esse fôlego de vida de Zoe. Zoe significa a própria vida de Deus. Então, quando Deus sopra a própria vida dele dentro de nós, Ele está colocando a essência dele em nós. Ok, quando o pecado entrou no mundo, o pecado trouxe uma consequência. Quando o pecado entrou no mundo, aconteceu algo que o pecado deformou o homem. O pecado alterou nosso design original. E a partir disso, perdemos a nossa comunhão com Deus. Então, a gente passou a não encaixar mais com Deus, porque ficamos deformados pelo pecado. E Deus é um Deus perfeito, e aí passamos a não encaixar. Deus passou a não encaixar mais em nós. A própria vida de Deus que tinha em nós, perdemos quando o pecado foi instalado no mundo. Então, o pecado original, que é o primeiro pecado, né, de Adão e Eva, trouxe consequências graves para a humanidade, que estendeu, e estamos vivendo essa consequência até hoje. O pecado separou a humanidade de Deus. Por isso que todos nós carregamos um vazio do tamanho de Deus, porque a gente saiu da presença dele. A nossa criação, dentro de nós, tinha a própria vida de Deus, tínhamos a essência dele, o DNA dele, mas a partir do pecado perdemos isso. A partir do momento que a gente perdeu, né, a comunhão com Deus, nós ficamos com um vazio. É a mesma coisa quando a gente tira a planta da terra, ela morre porque ela veio da terra. Ou quando a gente tira o peixe da água, ele morre porque ele veio da água. Então, quando saímos da presença de Deus, a gente morre. E não morre morte física, é uma morte espiritual. Sem Deus ficamos vazios, mortos espiritualmente falando. E lá em Romanos 3:23 diz assim: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo que os salva. Então, todos nós pecamos e estamos afastados da glória de Deus. Mas na palavra de Deus fala que pela sua graça e sem exigir nada de nós, Deus nos aceita por meio de Jesus Cristo. Então tem solução para esse vazio que nós temos. Então todos nós temos um vazio interno, e tudo que nós fazemos é para nos preencher. Porque todo vazio precisa ser ocupado, concorda? Então, se a gente não ocupa ele com Deus, nós vamos tentar ocupar esse vazio com outras coisas. Então, se a gente não permitir que Deus ocupe nosso vazio, outra coisa vai fazer isso, né? Talvez você pense que se você tivesse alma gêmea, se você tivesse o emprego dos sonhos, se você tivesse nascido em outro país, se você tivesse um aumento salarial, a infância certa, nascido em uma cidade diferente, tudo seria perfeito, você estaria completo. Mas isso não é verdade, tudo isso é temporário. Você pode se sentir cheio ali por um momento, mas isso é temporário. O vazio depois vai voltar, porque isso é temporário. Só Deus tem o que é eterno. Então, não importa o quanto tentemos, nós não vamos encontrar nosso namorado ou namorada, nós não vamos encontrar em outra pessoa, nós não vamos encontrar em nós mesmos o que nos preenche. Nunca vamos ter a sensação de estar completo quando tentamos nos preencher com coisas do mundo. Temos que entender isso é muito sério, porque hoje as pessoas estão assim, adoecendo, sabe? Jovens suicidando, pessoas entrando em depressão, porque tentam se preencher com as coisas do mundo, sendo que nada pode te preencher a não ser Deus. Você foi criado a partir dele, você é uma réplica de Deus. Quando o pecado entrou no mundo,
Perdemos essa vida de Deus dentro de nós. Então tudo que nós fizermos nesse mundo para tentar nos completar vai ser em vão, porque nada nesse mundo nos completa, só Deus. Isso é inconsciente, a pessoa não sai de casa assim, eu tô me sentindo vazio, eu vou ali beber, eu tô me sentindo vazio, eu vou comer um chocolate. Não é assim, é inconsciente. O ser humano faz de tudo para ser completo, mas inconscientemente, entende? Mas tudo é em vão. Desde que o que a gente está fazendo para nos completar não for Deus, tudo vai ser em vão. Então não vai ser as coisas do mundo que vai te completar. Não é sexo, não é drogas, não é seu namorado, não é sua namorada, não é bebida, sabe? Não é vício nenhum. Não é a religião. Só Deus pode te completar. É só você olhar para a sua própria vida. Você sempre está achando que está faltando alguma coisa. E com certeza está faltando Jesus Cristo. O tamanho certo para tampar o buraco que tem no seu coração. A única fonte da verdadeira paz, verdadeira alegria está em Cristo. Em outros lugares só vai aumentar o seu vazio. Então sem Jesus nada faz sentido, sempre vai estar faltando alguma coisa. Que vida é essa? É uma vida de faz de conta que sou feliz, faz de conta que eu estou bem. É uma vida de aparência. E vida de aparência é uma vida de mentira, porque só em Cristo você realmente vive, só nele você encontra a verdadeira vida. E o convite de Jesus para nós é: que tal deixar eu preencher o seu vazio? Que tal deixar eu preencher toda a falta de propósito, de felicidade, toda crise existencial, toda dúvida que você tem, toda carência emocional? Que tal eu preencher isso? Esse é o convite de Jesus para nós. E quando entendemos isso, a questão não é mais se eu preciso que Deus me preencha. A questão é: eu preciso mais do que todas as coisas que Deus me preencha. Porque se Deus não me preencher com o propósito dele, o mundo vai acabar me preenchendo com propostas. Se Deus não me preencher com a minha identidade de filha amada, o mundo vai acabar me preenchendo com distorções da minha identidade. Se Deus não me preencher com vida eterna, o mundo vai acabar me preenchendo com prazeres temporários. Nenhum prazer momentâneo que esse mundo nos oferece se compara ao propósito eterno de Deus para nós. Só Deus tem palavras de vida eterna, só Deus tem o que é eterno. E eu não estou falando sobre acrescentar Jesus na sua rotina. Estou falando sobre deixar ele transformar a sua vida. Não é sobre acrescentar Jesus no seu calendário, é sobre deixar ele transformar, reescrever a sua história. Ouvimos pastores, pregadores falando de promessas, de milagres que vão nos preencher. Só que tem uma coisa: isso nunca vai nos preencher se nós não deixarmos Deus preencher, ocupar o nosso vazio, ocupar quem nós somos. Nós temos que parar de ser medíocre, sabe? Mediocridade não é você conhecer pouco a palavra de Deus. Mediocridade é você aceitar isso como ok. Mediocridade não está em você não conseguir romper, você não conseguir sair do lugar, você não conseguir ter relacionamento com Jesus. A mediocridade está em você aceitar isso como sua realidade. Então, se você está no estado de pecado, cansaço, confusão, tristeza, depressão, dúvida, ansiedade, crise, isso não é o problema. Jesus é a solução agora. A questão não é como você está, a questão é que você se contenta em como você está. É uma vida de aparências, de fingir que está bem, fingir que está tudo certo, fingir que a minha vida está completa, que eu estou cheio, porque eu tenho não sei quantos seguidores no Instagram, tá tudo certo, não sei quantas curtidas, eu tô feliz, que eu tô saindo para beber com meus amigos hoje, então eu tô completa, que eu tenho um namorado dos sonhos, eu tô completa, que eu tenho a namorada dos sonhos, eu tô completo. Véi, para de viver de aparência. Você pode estar se sentindo completo, mas você sabe que isso é temporário. Você sabe que daqui a pouco você vai estar em crise de novo. Eu falo isso porque eu já passei por isso. Só a partir do momento que eu conheci Jesus, que eu conheci o amor de Jesus e deixei Jesus entrar na minha vida, nunca mais eu me senti vazia. E eu entendo que nada no mundo pode preencher esse vazio. A partir disso, a minha vida nunca mais foi a mesma. E é isso que Jesus está te convidando hoje. Ele quer transformar a sua história, transformar a sua vida, tirar todo o fardo, tirar todas as feridas, limpar as feridas, sabe? E te preencher por completo. Só assim você vai se sentir cheio. Jesus te aceita exatamente como você está, mas Ele te ama demais para te deixar do mesmo jeito que você chegou. Todo encontro com Jesus, toda experiência com Jesus tem que ter uma ruptura. Seja ruptura emocional, sentimental, ruptura espiritual, ruptura de propósito. Jesus não quer ser aquele que você vai de vez em quando você está mal. Jesus deseja habitar em você. Jesus deseja fazer morada em você. Jesus deseja preencher você. E só Ele te aceita do jeito que você é, e só Ele pode te transformar. Venha do jeito que você está e permita ser transformado por esse Deus de amor.
E uma coisa que eu quero frisar aqui, nós podemos estar distantes de Deus mesmo indo na igreja de domingo a domingo. Não é porque eu vou na igreja todos os dias, não é porque eu vou na igreja uma vez na semana que eu tô perto de Deus, não é isso. Eu já gravei um vídeo aqui, tá até no meu IGTV, que o propósito de Deus, quando nos criou, foi ter relacionamento conosco. Não é sobre ir na igreja, ajudar na igreja e pronto, não. Isso é importante também, mas o principal na nossa criação, a essência da criação é o relacionamento. Deus nos criou para ter relacionamento conosco. É nós fecharmos a porta do nosso quarto e conversar com Deus e buscar ter intimidade com Ele, é ler a palavra dele dia após dia para conhecer Ele, porque não tem como ter intimidade com alguém que você não conhece. Então, se você não conhece Jesus, busque isso, busque ter experiência com Ele. Para de conhecer Jesus a partir do que você ouve e busque ter experiências com Ele. Aí você pode falar, Roberto, mas eu confio em Deus, eu tenho muita fé em Deus, eu rezo todo dia. Confiar em Deus não elimina o vazio de nossas vidas. É necessário estar conectado, ter relacionamento, intimidade. Só assim Deus vai poder te preencher. Sabe aquela sensação de que está faltando alguma coisa? Quando você coloca a cabeça no travesseiro e vem aquela sensação ruim, aquela alegria que você estava sentindo foi embora, aquela paz que você estava sentindo foi embora. Isso é triste, não é? Pois é, realmente, a vida longe de Deus é muito triste. Como está seu coração? Deus está pedindo o seu coração. Ele quer tirar todas as angústias, decepções, medo, dúvida, ansiedade, crise existencial. Somente Deus pode curar o seu coração. Somente Deus pode transformar a sua vida, a sua história e te tirar desse lugar de escuridão. Só Deus pode te dar o descanso, a paz e a alegria que você tanto procura. Mas você tem procurado em lugares errados. Você tem procurado no mundo, em pessoas, em coisas. E só Deus pode te proporcionar isso. Procure relacionamento com Deus. Deus é um Deus que preenche vazios. Eu falo isso porque eu vivi isso, eu sempre me sentia vazia e eu tentava me preencher com as coisas do mundo. Eu achava que namoro ia me preencher, eu achava que bebida ia me preencher, eu achava que comida ia me preencher também, porque quando eu tinha crise de ansiedade eu comia o mundo, eu comia tudo que estava na minha frente. Mas eu sempre estava vazia porque, como eu disse, Deus nos criou e Ele soprou a vida dele em nós. Quando o pecado instaurou no mundo, perdemos a vida de Deus e por isso todos nós carregamos o vazio, nós já nascemos com um vazio. Então Deus está te convidando a isso hoje. Deus pode preencher o vazio que tem no seu coração. Basta você permitir, porque Jesus ele não é sem educação. Na palavra fala que Ele está à porta e bate. Ele não vai sair metendo o pé na porta e entrando, não. Só se você abrir o seu coração para Ele, que Ele vai te preencher. Você carrega um vazio do tamanho de Deus. E pare de procurar se preencher com coisas mundanas, com coisas temporárias. Só Deus pode te dar o que é eterno, só Deus pode te completar. Amém? Um beijo, obrigado por ter assistido até aqui. Tchau!